Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Minha vida em Braga sempre foi tranquila. Aos 38 anos, eu era casada com Guilherme, um homem trabalhador e generoso. Estávamos juntos há 12 anos, vivendo em uma casa térrea cercada por campos de oliveiras que preenchiam o ar com sua fragrância fresca. Apesar de nossa relação ser estável, o trabalho de Guilherme como motorista de ônibus frequentemente o mantinha longe de casa durante a noite. Essa solidão, em algumas ocasiões, me fazia refletir sobre aspectos da minha vida que eu preferia deixar no esquecimento. Tudo começou quando minha prima Carolina me pediu um favor. O filho dela, Rodrigo, um jovem de 24 anos, precisava passar algumas semanas em Braga para se preparar para um concurso público importante. Guilherme, sempre tão hospitaleiro, aceitou imediatamente, embora eu não estivesse preparada para o que viria a seguir. Era uma tarde quente quando Rodrigo chegou à nossa casa. A última lembrança que eu tinha dele era de um garoto tímido e magro, sempre escondido atrás da mãe. Mas, ao abrir a porta, me deparei com alguém completamente diferente. Era alto, com cabelos escuros que caíam desordenados sobre a testa e olhos profundos cheios de intensidade. Ele vestia uma camiseta ajustada que deixava entrever o físico bem trabalhado e uma calça jeans que acentuava suas longas pernas. Tia Beatriz, muito obrigado por me deixar ficar aqui. Espero não ser um incômodo, disse ele com um sorriso tímido enquanto me abraçava. Fiquei, por um instante, sem palavras. Ele já não era o garoto que eu lembrava. Rodrigo. Como você cresceu, e está tão bonito. Entre, a casa é sua durante essas semanas, respondi com um sorriso, tentando disfarçar minha surpresa. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Rodrigo passava as manhãs estudando no jardim e as tardes correndo pelos caminhos das colinas próximas. Eu seguia com minhas rotinas, regar as plantas, preparar as refeições e ler na sala. Mas logo comecei a notar pequenas mudanças no meu comportamento. Eu me pegava buscando desculpas para passar mais tempo com ele, oferecendo um chá gelado no jardim ou sugerindo que jantássemos juntos, mesmo quando Guilherme não estivesse em casa. Certo dia, decidi preparar um jantar especial. Vesti um vestido de linho marfim que marcava levemente minha cintura, deixando meus ombros à mostra. Combinei o look com sandálias de couro de salto baixo e um colar de prata que brilhava com a luz do entardecer. Enquanto colocava os pratos na mesa, Rodrigo entrou na cozinha. Ele vestia uma camiseta cinza e uma calça esportiva que destacavam seus músculos. Sua pele, bronzeada pelo sol, parecia reluzir. Está cheirando delicioso, tia. O que vamos jantar hoje? Perguntou ele com um sorriso. É uma receita especial de arroz de forno. Espero que você goste, respondi, sentindo seu olhar fixo em mim enquanto eu mexia na panela. Havia algo na forma como ele me olhava que me fazia sentir diferente. Não era um olhar descarado, mas também não podia chamá-lo de inocente. Decidi testar algo, uma pequena provocação, apenas para ver sua reação. Você acha que esse vestido está exagerado para ficar em casa? Perguntei em tom casual, fingindo ajustar uma das alças. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, seus olhos desceram até o meu vestido antes de responder. Não, de jeito nenhum. Você está linda, tia, disse ele, finalmente, com um sorriso tímido. Naquela noite, enquanto me deitava, não conseguia parar de pensar naquela conversa. Havia algo na maneira como ele me olhava que despertava um arrepio no meu peito, uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Eu sabia que não deveria dar importância, mas não conseguia evitar. Os dias com Rodrigo em casa começaram a seguir uma rotina.
ele acordava cedo para estudar no jardim enquanto eu preparava o café da manhã. Guilherme, como sempre, saía de madrugada para seus longos turnos, nos deixando sozinhos quase o dia inteiro. No início, tentei manter uma distância prudente, mas havia algo na presença de Rodrigo que fazia meu dia ganhar uma energia diferente. Certa manhã, enquanto preparava café na cozinha, o vi passar pelo corredor com uma toalha pendurada no pescoço. Ele tinha acabado de voltar da corrida, sua camiseta estava encharcada de suor, e seus cabelos desarrumados caíam sobre a testa. Parei por um instante, observando-o da porta. Havia algo magnético na maneira como ele se movia, como se cada gesto estivesse impregnado de uma confiança tranquila. Tia Beatriz, você se importa se eu usar o banheiro de cima? O outro está ocupado, perguntou, interrompendo meus pensamentos. Claro, Rodrigo, sem problema. Tentei soar despreocupada, embora sentisse meu coração bater um pouco mais rápido do que o normal. Depois de terminar meu café, decidi sair para o jardim para cuidar das plantas. Vesti um vestido de algodão azul claro com um cinto fino que destacava minha silhueta. Enquanto regava as flores, senti o olhar de Rodrigo. Ele havia saído para a varanda com um livro na mão, mas seus olhos não estavam nas páginas, e sim em mim. O que você está lendo? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Um manual para o concurso, mas acho que preciso de uma pausa. Quer ajuda com as plantas? Ofereceu, colocando o livro de lado. Aceitei, embora não precisasse realmente de ajuda. Enquanto me passava as ferramentas ou segurava os vasos, nossas mãos se tocavam ocasionalmente, e cada contato era como uma pequena faísca que acendia algo dentro de mim. Mais tarde, naquele mesmo dia, decidi preparar um almoço leve. Rodrigo entrou na cozinha para me ajudar a pôr a mesa. Eu estava cortando frutas, e ele, parado ao meu lado, observava meus movimentos. De repente, um pedaço de fruta escorregou da tábua e caiu no chão. Deixa comigo, tia, eu pego, disse ele, agachando-se rapidamente. Quando ele se levantou, nossos olhos se encontraram, e o momento pareceu congelar. A proximidade entre nós era tão evidente que precisei desviar o olhar rapidamente para não revelar o que estava sentindo. Obrigada, Rodrigo. Você é muito atencioso, disse, tentando recuperar a compostura. Durante o almoço, a conversa foi leve, mas havia algo no ar que fazia com que cada palavra tivesse um duplo sentido. Perguntei sobre seus estudos, e ele, com um sorriso, respondeu que estava indo bem, mas que precisava de mais disciplina. Acho que você deveria se dar mais crédito. Nem todos têm a sua dedicação, Rodrigo, comentei, fazendo-o corar levemente. Naquela noite, após o jantar, Guilherme foi dormir cedo, exausto do trabalho. Decidi ficar na sala para ler um pouco, mas não conseguia me concentrar. Ouvi os passos de Rodrigo pelo corredor, e alguns minutos depois, ele apareceu na porta. Não está com sono, tia? Perguntou, apoiando-se no batente da porta. Não, só queria relaxar um pouco antes de ir para a cama. E você? Respondi, fechando o livro que estava lendo. Também não. Estava pensando em sair um pouco para o jardim. Quer vir? Sugeriu. Aceitei, e saímos juntos. A noite estava quente, e o ar carregado com o perfume das oliveiras. Sentei-me em um dos bancos de pedra enquanto ele permanecia de pé, olhando para as estrelas. A luz da lua iluminava seu rosto, e por um momento, não consegui evitar admirá-lo. Sempre achei que Braga tem as noites mais bonitas, comentei, tentando distrair meus pensamentos. É verdade, mas acho que a companhia faz toda a diferença, respondeu ele, virando-se para mim com um sorriso sincero demais.
O silêncio que se seguiu era tão denso que quase podia ser sentido. Finalmente, levantei-me, dizendo que era hora de dormir. Mas, antes de entrar em casa, parei por um instante e o olhei. Rodrigo, obrigada por estar aqui. Esses dias têm sido diferentes. Não sabia por que sentia necessidade de dizer isso, mas disse. Obrigado a você, tia. Nunca imaginei que essas semanas seriam tão especiais, respondeu, e algo em seu tom apertou meu peito. Naquela noite, deitada na cama, não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo entre nós. Era algo sutil, quase imperceptível, mas inegável. Dizia a mim mesma que era apenas um jogo da minha mente, que estava imaginando coisas. Mas a forma como ele me olhava, os pequenos gestos, as palavras, tudo parecia apontar para algo mais. E, embora soubesse que não deveria, não conseguia evitar sentir uma curiosidade perigosa para descobrir até onde esse jogo silencioso poderia nos levar. Os dias seguintes foram cheios de uma tensão que parecia impossível de ignorar. Guilherme continuava com seus turnos intermináveis, e isso significava que Rodrigo e eu passávamos boa parte do tempo sozinhos. Apesar de tentar manter a normalidade, cada interação com ele parecia carregada de algo mais. Sua presença preenchia cada canto da casa, e eu não conseguia evitar procurá-lo com o olhar ou encontrar desculpas para estar perto dele. Certa tarde, enquanto estava no banheiro após um banho, percebi que havia esquecido minha toalha no quarto. Sorri ao pensar na situação e decidi chamar Rodrigo. O quarto dele ficava do outro lado do corredor, então gritei seu nome com um tom descontraído. Rodrigo, pode pegar a minha toalha? Está na minha cama, disse, certificando-me de que minha voz soasse casual. Demorou alguns segundos para ele responder, mas finalmente ouvi seus passos se aproximando. Quando abriu a porta, notei sua hesitação. Eu estava atrás da cortina do chuveiro, com apenas meu braço estendido para receber a toalha. Obrigada, querido. Não queria molhar todo o banheiro, disse, tentando parecer despreocupada. Ele estendeu a toalha, mas sua mão tremia ligeiramente. Apesar de evitar me olhar diretamente, podia sentir seu nervosismo. Antes que eu pudesse dizer algo mais, ele se apressou em sair, murmurando algo sobre voltar aos estudos. Fiquei alguns segundos em silêncio, apoiada contra a parede, sentindo meu coração bater forte. Havia algo na reação dele que despertava uma parte de mim que eu não podia ignorar. Mais tarde, naquela mesma noite, decidi vestir algo mais confortável para o jantar. Escolhi uma camisola de seda azul escura que mal tocava os joelhos. Enquanto preparava o jantar, Rodrigo apareceu na cozinha, vestindo uma camiseta branca e shorts. Ele se encostou no batente da porta, me observando em silêncio por alguns segundos antes de falar. Está cheirando incrível, tia. Posso ajudar com algo? Perguntou, aproximando-se. Claro, pode cortar os legumes, respondi, apontando para a tábua de cortar. Enquanto trabalhávamos juntos, nossas mãos se tocavam ocasionalmente. Cada vez que isso acontecia, parecia que uma corrente elétrica percorria meu corpo. Tentei manter a conversa leve, mas era impossível ignorar a proximidade entre nós. Em certo momento, virei-me para alcançar algo na prateleira de cima e senti os olhos dele acompanhando cada um dos meus movimentos. Fingi não perceber, mas o calor em minhas bochechas era inconfundível. Durante o jantar, Guilherme ligou para avisar que chegaria tarde. Isso deixou Rodrigo e eu na sala, compartilhando uma garrafa de vinho. Apesar de tentarmos conversar sobre assuntos triviais, o ambiente estava carregado de algo mais. Sempre que nossos olhares se cruzavam, sentia que havia algo que ambos queríamos dizer, mas que nenhum de nós tinha coragem de expressar. Tia Beatriz, nunca imaginei que me sentiria tão confortável aqui.
Obrigado por tudo o que faz por mim, disse de repente, quebrando o silêncio. É um prazer, Rodrigo. É bom ter companhia em casa, especialmente quando Guilherme não está, respondi, permitindo-me um tom um pouco mais pessoal. Naquela noite, enquanto tentava dormir, encontrei-me rolando na cama, incapaz de tirar Rodrigo da mente. A forma como ele me olhava, a proximidade entre nós, tudo parecia nos levar para algo inevitável. Decidi me levantar e caminhar pelo corredor, talvez para clarear meus pensamentos. Ao passar em frente ao quarto dele, ouvi um leve murmúrio. Ele estava falando ao telefone. Aproximei-me silenciosamente, encostando o ouvido na porta, e o ouvi dizer algo que fez meu coração acelerar. Não sei como descrever. É incrível. Beatriz, ela é, não sei se consigo segurar por muito mais tempo. A voz dele estava carregada de emoções, uma mistura de desejo e frustração. Afastei-me rapidamente, com as bochechas queimando. Sabia que não deveria ter escutado, mas suas palavras ecoavam na minha mente. Será que ele realmente sentia algo por mim? Seria possível que esse jogo silencioso que estávamos jogando fosse mútuo? Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir. Minha mente estava cheia de imagens e pensamentos que eu não conseguia controlar. No dia seguinte, decidi levar as coisas com calma. Vesti um vestido de verão simples, branco com flores azuis, e passei boa parte do dia no jardim. Rodrigo também parecia mais reservado, talvez porque ambos sabíamos que algo havia mudado depois da noite anterior. À tarde, enquanto regava as plantas, ele se aproximou com um sorriso tímido. Posso ajudar? Perguntou, apontando para o regador. Claro, mas cuidado para não se molhar muito. Esse vestido não é impermeável, respondi, tentando aliviar o clima com um sorriso. Passamos o restante da tarde juntos, cuidando do jardim. Apesar de nossas conversas parecerem normais, os silêncios estavam carregados de tensão. Quando finalmente terminamos, estávamos sujos de terra e suor. Decidi que era hora de tomar um banho. Vou tomar uma ducha. Se precisar de algo, estarei lá em cima, disse, e notei como os olhos dele seguiam meus passos enquanto eu subia as escadas. Naquela noite, depois do jantar, Guilherme foi para a cama cedo, e eu fiquei na sala com Rodrigo. A conversa começou leve, mas logo tomou um tom mais pessoal. Tia Beatriz, às vezes me pergunto se estou fazendo o certo com a minha vida. Quero agradar a todos, mas sinto que acabo me perdendo no processo, disse, olhando para mim com uma sinceridade que me comoveu. Rodrigo, todos sentimos isso em algum momento. Mas você não pode esquecer que também precisa viver por si mesmo, respondi, colocando a mão sobre a dele. O toque foi breve, mas suficiente para que ambos ficássemos em silêncio. Sabia que estávamos brincando com fogo, mas não conseguia evitar. Havia algo na forma como ele me olhava, na conexão que sentia entre nós, que fazia todo o resto parecer desaparecer. Naquela noite, o ar estava pesado. Guilherme havia saído mais cedo para um turno noturno, deixando a casa em completo silêncio. Fiquei na sala depois do jantar, folheando um livro sem realmente prestar atenção às palavras. Sentia a presença de Rodrigo mesmo sem vê-lo. Ele estava em seu quarto, mas, por mais que tentasse me manter ocupada, minha mente voltava aos últimos dias, os toques, os olhares e aquela chama que parecia impossível de apagar. Decidi preparar uma infusão para acalmar meus pensamentos. Enquanto a água fervia, ouvi seus passos se aproximando. Virei a cabeça, e lá estava ele, no batente da porta da cozinha. Vestia uma camiseta cinza justa e uma calça esportiva escura que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Não consegue dormir? Perguntei, tentando soar casual. Não.
pensei em descer um pouco. Parece que você também não está com sono, respondeu com um sorriso. Estou fazendo chá. Quero um. Ofereci, apontando para as xícaras. Claro, obrigado. Sentamos juntos na mesa da cozinha, com a luz suave criando um ambiente íntimo. O silêncio entre nós era confortável, mas ao mesmo tempo carregado de uma tensão impossível de ignorar. Ele olhava para a xícara, brincando com as mãos, como se estivesse procurando as palavras certas. Tia Beatriz, não sei se deveria dizer isso, mas há algo que não consigo tirar da cabeça, disse finalmente, levantando os olhos para encontrar os meus. Meu coração bateu forte. Eu sabia o que ele ia dizer, mas, mesmo assim, meu peito se apertou. O que foi, Rodrigo? Perguntei, tentando parecer calma, embora minha voz tremesse levemente. Você é incrível. Desde que cheguei aqui, não consigo parar de pensar em você. Sei que isso não está certo, mas não consigo evitar. Sua sinceridade me deixou sem palavras. Não sabia como responder, mas sentia que algo dentro de mim estava cedendo. Olhei em seus olhos e, naquele momento, todas as dúvidas e barreiras que eu havia tentado construir desmoronaram. Rodrigo, isso não deveria estar acontecendo, disse, embora minhas palavras não tivessem a firmeza que eu esperava. Eu sei, mas não consigo evitar. E acho que você também não, respondeu, aproximando-se levemente. O espaço entre nós parecia diminuir a cada segundo que passava. Sua mão se moveu devagar em direção à minha, e, quando finalmente nossas peles se tocaram, uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Não retirei minha mão. Em vez disso, olhei para ele, e ele tomou isso como um sinal. Levantou-se lentamente, contornou a mesa e parou à minha frente. Seu olhar era intenso, e, embora eu soubesse que estava cruzando uma linha perigosa, não consegui resistir. Levantei-me também, ficando a poucos centímetros dele. Isso não está certo, sussurrei, embora minhas palavras carecessem de convicção. Não importa, respondeu, antes de se inclinar e me beijar. O beijo foi suave no início, mas logo se tornou mais intenso. Senti suas mãos em minha cintura, puxando-me para mais perto, e meu corpo respondeu sem que eu pudesse evitar. Era como se todos os anos de rotina e monotonia desaparecessem naquele instante. Levei-o até a sala, onde a luz suave e o silêncio da casa faziam com que tudo parecesse um sonho. Sentamos no sofá, e suas mãos começaram a explorar minhas costas, deslizando lentamente a alça da minha camisola. O calor de sua pele contra a minha era algo que eu não sentia havia muito tempo, e deixei-me levar. Embora a cena nunca tenha cruzado os limites do explícito, cada gesto, cada sussurro e cada olhar estavam cheios de desejo. Paramos várias vezes, trocando olhares como se estivéssemos verificando se aquilo realmente estava acontecendo. Mas nenhum de nós quis voltar atrás. Quando tudo terminou, ficamos em silêncio, respirando com dificuldade. Apoiei-me em seu peito, sentindo as batidas aceleradas de seu coração. Uma parte de mim sabia que havíamos feito algo imperdoável, mas outra parte, uma que estava adormecida há muito tempo, sentia-se viva como nunca antes. Finalmente, quebrei o silêncio. Isso não pode acontecer de novo, Rodrigo. Foi um erro, disse, embora minhas palavras soassem vazias. Você realmente acredita nisso? Perguntou, olhando nos meus olhos. Não respondi. Em vez disso, levantei-me e fui para o meu quarto, deixando a porta levemente entreaberta, como se uma parte de mim quisesse que ele a cruzasse novamente. Os dias após o encontro com Rodrigo foram estranhos. A tensão que havia se acumulado entre nós parecia mais forte do que nunca, e, embora eu tentasse me manter ocupada, não conseguia ignorar a culpa que me consumia.
Guilherme continuava com seus longos turnos, mas naquela noite ele decidiu voltar mais cedo, o que me pegou completamente de surpresa. Estávamos na mesa durante o jantar. O ambiente parecia tranquilo, quase demais. Rodrigo evitava olhar diretamente para mim, enquanto Guilherme falava animadamente sobre seu dia. Eu mal conseguia comer, o peso dos últimos dias me mantinha em um estado constante de nervosismo. Após o jantar, Guilherme se recostou na cadeira, observando-nos. Seu olhar parecia mais intenso do que o habitual, como se estivesse avaliando algo. Rodrigo, como você tem passado essas semanas? Perguntou Guilherme com um tom casual demais. Muito bem, tio. A tia Beatriz tem sido incrível. Rodrigo sorriu, mas suas palavras pareciam carregar algo mais. Isso me deixa muito feliz. Sabia que podia confiar em você para observar de perto, disse Guilherme, e seu olhar se voltou para mim. Meu coração parou. Havia algo no tom dele, na maneira como disse aquilo, que me fez sentir como se ele soubesse mais do que estava deixando transparecer. Observar o quê? Perguntei, tentando soar tranquila, embora minha voz traísse minha ansiedade. Guilherme soltou uma risada baixa e depois se inclinou para a frente. Vamos, Beatriz, você não precisa fingir comigo. Sei perfeitamente o que está acontecendo aqui enquanto eu não estou. O silêncio na sala foi como um golpe. Senti meu rosto queimar, enquanto Rodrigo abaixava os olhos, claramente desconfortável. Guilherme, por outro lado, parecia se divertir com a situação. Rodrigo, devo dizer que você cresceu rápido. Um homem em todos os sentidos, não é? Disse Guilherme, rindo enquanto batia com a mão na mesa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Será que Guilherme estava brincando? Ele sabia o que tinha acontecido e estava levando tudo na brincadeira? A confusão e o medo se misturavam na minha mente. Guilherme, comecei, mas ele levantou a mão, me interrompendo. Calma, Beatriz. Tudo saiu exatamente como eu esperava. Ele se levantou da cadeira e se aproximou de Rodrigo, colocando a mão no ombro dele. Sabe, Rodrigo, sempre soube que você era especial. E sabia que Beatriz precisava de algo diferente na vida dela. Ele girou o olhar para mim, sua expressão era uma mistura de satisfação e algo que eu não conseguia decifrar. O que você está dizendo? Perguntei finalmente, incapaz de me conter. Guilherme sorriu de novo, mas desta vez seu olhar era penetrante, quase desafiador. Digamos que tudo isso não foi uma coincidência. Sabia que você precisava de algo para despertar, Beatriz. E acho que Rodrigo fez um trabalho excelente. Ele se virou em direção à porta como se nada tivesse acontecido. Agora, vou dormir. Tenham uma boa noite. Ele saiu, deixando Rodrigo e eu em um silêncio absoluto. Minha mente girava. Será que tudo isso havia sido planejado desde o início? Guilherme tinha enviado Rodrigo aqui com algum propósito oculto? Tentei buscar respostas no rosto de Rodrigo, mas ele evitou meu olhar. Você sabia de alguma coisa? Perguntei, quase num sussurro. Não, respondeu, mas sua voz não era convincente. Naquela noite, não consegui dormir. Enquanto Guilherme roncava tranquilamente ao meu lado, eu permanecia acordada, tentando entender o que tinha acontecido. Será que tudo isso tinha sido um plano? E o que isso significava para o nosso casamento? A incerteza me consumia, e o pior era não saber se algum dia teria as respostas. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.